Olá, que bom ter você por aqui. Bem-vindo ao Código Fluente e essa é a aula inaugural do tutorial que eu estou chamando, ele fica aqui em Big Data, aprendizado de máquina, Machine Learning, sistemas multiagentes. Então a gente vai estudar agentes e enxames de agentes, ou seja, uma agência. Então antes de começar, eu peço só que vocês divulguem o Código Fluente nas redes sociais de vocês, sigam o Código Fluente nas redes sociais. Essa daqui é uma influência digital, cantora e compositora. Hoje entrou a 5ª música dela nas plataformas de áudio. Inclusive você consegue colocar a música dela pesquisando Scarlett Finch lá no Instagram. Você consegue colocar nos stories, nos reels. Então fiquem à vontade. E aqui são as redes sociais dela para vocês seguirem. Aqui meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser. Meu GitHub para quem quiser me seguir. Aqui são links de plataformas de IA que eu deixo para vocês explorarem, né? São plataformas que eu uso aqui, empresas de cloud que eu uso também. Aqui links de comunidades, aqui cursos gratuitos, Workover, Digital Innovation, meu curso de Python 3 está lá na Workover também, o mesmo que está aqui, esse daqui, né? Lá tem certificação, aqui meus canais, inclusive o canal da Scarlett. Tem canal do Lo-Fi bom para estudar, né? Músicas boas para estudar. Aqui o canal do Código Fluente, da Putz, enfim. Tem esse de Backing Track, Pix para doações e lá embaixo, né, para quem quiser apoiar o Código Fluente, também tem esse link aqui para doações. Super importante. É isso. Então vamos lá começar a aula. Bem-vindos à primeira aula do tutorial sobre agentes e enxames de agentes. Nesta aula vamos explorar os fundamentos da inteligência coletiva com foco em agentes e sistemas multiagentes e como as novas ferramentas e tecnologias estão moldando o futuro da automação empresarial. Nos últimos anos, vimos o surgimento de sistemas que utilizam agentes de IA para desempenhar tarefas complexas e dinâmicas. Empresas futuramente poderão contratar agências de IA compostas inteiramente por agentes que gerenciam fluxos de trabalho, tomam decisões e até mesmo realizam tarefas criativas, como a geração de textos e imagens. Um exemplo disso é o desenvolvimento do Delvin, um software de IA capaz de se autotreinar e realizar tarefas que antes só eram possíveis para desenvolvedores humanos. Deixei até o link aqui para vocês darem uma sacada. Isso aqui, Ferramentas como essa mostram que estamos apenas começando a explorar o verdadeiro potencial da IA. Vamos também discutir como a introdução de ferramentas modernas como N8N, Notion, Make, Zapier, etc. estão impulsionando essa revolução no mercado. Contextualização histórica. A inteligência artificial é marcada por ondas de entusiasmo e períodos de desencanto, conhecidos como invernos da IA. No entanto, o lançamento do GPT 3.0 em 30 de novembro de 2022 marcou o início de uma nova era de interesse e aplicação prática da IA. Linha do tempo. Anos 1950, nascimento da IA como campo de estudo. Anos 1980 a 1990, surgimento dos conceitos de agentes e sistemas multiagentes. Anos 2000, avanços em aprendizado de máquina e Big Data. 2022, lançamento do ChatGPT impulsionando o interesse em IA generativa. Presente, aplicação prática de agentes e sistemas multiagentes em diversos setores. Eu não sei se para vocês pipocam muitos vídeos no YouTube, por exemplo, sobre esse assunto. Talvez por eu pesquisar, para mim aparece direto, né, vídeos gringos principalmente. Então, realmente é algo que me parece estar bem em alta. Eu vou até dar uma pesquisada agora com vocês no Google Trends. Coloquei aqui no Google Trends, AI Agents, interesse ao longo do tempo. Coloquei aqui mundo, últimos 12 meses e olha lá. Tem um gráfico ascendente. Então realmente me parece que é um assunto que está cada vez mais interessando as pessoas e empresas. Então seguindo aqui, conceitos fundamentais, definição de agentes. Um agente é uma entidade computacional que percebe seu ambiente através de sensores, processa as informações recebidas, age sobre o ambiente através de atuadores e busca atingir objetivos específicos.
Exemplo prático: agente de atendimento ao cliente. Imagine um chatbot de atendimento ao cliente. Sensores, interface de chat para receber mensagens dos clientes, processamento, análise de linguagem natural para entender a intenção do cliente, atuadores, geração de respostas e ações, como abrir um ticket de suporte. Objetivo: resolver as dúvidas e problemas dos clientes de forma eficiente. Sistemas multiagentes. Um sistema multiagente é composto por vários agentes que interagem entre si e com o ambiente. Características importantes: autonomia. Cada agente opera independentemente. Interação. Os agentes se comunicam e colaboram. Adaptabilidade. O sistema pode se ajustar a mudanças no ambiente. Exemplo prático: sistema de reservas de hotel. Imagine um sistema de reservas com diferentes tipos de agentes. Agente de busca procura quartos disponíveis. Agente de preços calcula e ajusta preços dinamicamente. Agente de reserva gerencia o processo de reserva. Agente de recomendação sugere opções com base no perfil do cliente. Esses agentes trabalham juntos para oferecer uma experiência de reserva eficiente e personalizada. Deixa eu só tirar essa primeira aula aqui que não tem nada a ver. Coloquei o foco dessa aula será agentes reativos. Então, tipos de agentes. Agentes reativos. Comportamento baseado em regras simples, reagem diretamente aos estímulos do ambiente, não mantém estado interno ou modelo do mundo. Agentes deliberativos. Mantêm um modelo interno do mundo, planejam suas ações com base em objetivos, usam raciocínio lógico para tomar decisões. Agentes híbridos. Combinam características reativas e deliberativas, equilibram resposta rápida com planejamento de longo prazo. Uma outra forma de classificar os agentes é como agentes personalizados e agentes especialistas. Os personalizados, Custom Agents. Esses agentes costumam se alinhar mais com o conceito de agentes deliberativos ou híbridos. Isso porque eles são projetados para tomar decisões complexas e adaptativas, considerando regras, dados específicos e a necessidade de planejar ações futuras. Como são ajustados para processos específicos de um negócio, eles precisam ser deliberativos ao considerar várias opções e cenários antes de agir, e podem combinar elementos reativos ao responder rapidamente a mudanças no ambiente. Agentes especialistas, Specialist Agents. Os agentes especialistas, por outro lado, têm uma semelhança maior com os agentes reativos, ou, dependendo de sua complexidade, podem ser vistos como uma forma simplificada de agente deliberativo. Eles são treinados em processos gerais e reagem a eventos ou dados conforme foram programados, sem a necessidade de muita personalização ou adaptação. Isso os torna reativos na maioria dos casos, respondendo diretamente a estímulos de acordo com um conjunto de regras pré-definidas. No entanto, se incorporarem alguma tomada de decisão baseada em dados ou condições gerais, também podem exibir características deliberativas. O ChatGPT pode ser visto como um agente reativo. Ele processa as entradas, os comandos, as perguntas, os prompts fornecidas pelos usuários e responde com base no conhecimento que ele treinou. Esse comportamento é típico de um agente que reage a estímulos externos, sem um modelo profundo do ambiente ou objetivos de longo prazo. Então, o código da aula é esse daqui, que é um robô aspirador, é um agente reativo, né? O código está em Python. Então aqui tem a explicação do código, né? Esse aqui é o método que inicializa a classe robô aspirador. Define o estado inicial do robô aspirador. A posição inicial vai ser a posição 0 em x e 0 em y, que pode ser interpretada como canto superior esquerdo de um grid 2D onde o robô opera. Eu acho até que eu vou tirar isso daqui, porque acho que fica melhor a gente visualizar. Eu coloquei aqui uma imagem. Aqui, ó. Então aqui é o ponto inicial. 0 em x e 0 em y, depois ele vem para cá, depois ele vem para esse ponto, aqui ele limpa, depois ele vem para o ponto final e limpa também. Aqui nesse ponto menos 1 e 0, né? Menos 1 em x e 0 em y, esse ponto aqui, ele não faz nada, é como se ele não tivesse detectado sujeira nesse ponto. Aqui é a saída, mas vamos voltar aqui para a explicação do código.
Eu vou tirar porque eu acho que essa parte aqui acho que confunde mais do que ajuda. A gente precisa entender só que a coordenada 0, 0, 0 em x, 0 em y é o ponto inicial desse robô, né, desse código. Que é essa posição aqui, ó. Então, vamos voltar aqui. Então, o init aqui da classe robô aspirador está definindo a posição dele inicial. A gente tem o detectar sujeira. Esse método simula a detecção de sujeira no local onde o robô está. Ele utiliza a função random para decidir aleatoriamente se há sujeira na posição atual do robô. Então aqui a gente está fazendo algo só para simular mesmo, né? Uma coisa aleatória, não tem inteligência nenhuma aqui. Tem a função, né, esse método aqui, mover. Se não houver sujeira na posição atual, o robô se move aleatoriamente em uma das 4 direções possíveis, para cima, para baixo, esquerda ou direita. A direção é escolhida aleatoriamente com o random, né, com o método choice do random, né? E o robô ajusta a sua posição de acordo. E agora que eu vi aqui, ó, vou tirar isso daqui, que isso aqui não tem nada a ver. É dessa função aqui, eu acho. Isso, detectar sujeira, ó, tá vendo? Deixa eu tirar. Deu um refresh aqui. Beleza. E aqui está a função mover. A gente tem o método limpar. Se o método detectar sujeira retornar true, o robô executa o método limpar, que simplesmente imprime uma mensagem indicando que o robô está limpando na posição atual. A gente tem o método agir. Esse é o método principal que coordena as ações do robô. Ele chama detectar sujeira para verificar se há sujeira na posição atual. Se houver, o robô limpa. Se não houver, ele se move para uma nova posição. Teste do robô aspirador. No bloco de teste, criamos uma instância do robô aspirador e fazemos com que ele execute uma sequência de 10 ações. Nesse fora aqui. A cada ação, o robô decide se deve limpar ou se mover, e o programa imprime a posição atual do robô após cada ação. Análise do funcionamento. Detecção de sujeira. Como a detecção de sujeira é aleatória, o comportamento do robô será diferente a cada execução. Isso simula um ambiente dinâmico onde a sujeira pode ou não estar presente em uma determinada posição. Movimento. O movimento do robô é igualmente aleatório, o que significa que ele pode se mover em qualquer direção, independentemente de onde ele já tenha estado. Em uma implementação mais complexa, você poderia melhorar isso para garantir que o robô cobrirá toda a área sem repetir muito as mesmas posições. E para testar, a gente digita Python, isso na pasta onde está o arquivo, né, e o nome do arquivo, que eu chamei de robotvacuumcleaner.py, né, e a saída está aqui, né. Aparentemente foram 17 ações na saída, mas não, é só na aparência mesmo, foram 10 chamadas à função agir. Isso porque o robô executa uma ação de limpeza, limpar, ou uma ação de movimento, mover, a cada vez que o método agir é chamado. Considere cada par limpando e posição atual como uma única ação realizada pelo robô. Então essa saída aqui foi uma que eu rodei e copiei e colei aqui, que é a que tem esse gráfico aqui, né, representando. Então, ó, limpando posição 0.0, posição atual do robô 0.0, né? Aí ele limpa de novo, ó, na posição 0.0 e a posição é a 0.0. Ele sempre informa a posição, né? Independente de estar limpando ou não nesse ponto do grid. Aqui de novo ele limpa a posição na posição 00, como é aleatório, né? Então aí ele indica aqui a posição atual. Até aqui ele não saiu do lugar, ele continua aqui, ó, no ponto 0. Depois ele vem, ó, -1 e 0, posição atual do robô. Aqui. -1 e 0. Depois ele já vai, ele não limpa nesse ponto, e já vai para -1 e 1, que é essa posição aqui, ó.
menos 1 em x e 1 em y, né? Então, ó, vem para menos 1 em 1, aí ele limpa na menos 1 em 1, por isso tem um L aqui nesse ponto aqui, ó. Tem um Lzinho aqui. O Lzinho é onde ele limpou, tem esse L. Então, ó, menos 1 em 1 ele limpou, aí a posição continua a mesma, ele limpa de novo, continua aqui, limpa uma terceira vez, e aí indica a posição atual, e aí vai para a posição 0 em x e 1 em y, aqui ó, y1 e aqui ó, 0 em x. É a posição dele atual, ele limpa, por isso que tem o Lzinho, e indica de novo a posição atual. Aqui é só indicando o que é cada coisa, aqui desse gráfico, né, que é o ponto inicial, onde tem o L, onde ele limpou, aqui não tem o L porque ele não limpou nesse ponto, e aqui é o ponto final. Extensões e melhorias, limites de movimento. Você pode adicionar limites para que o robô não se mova fora dos limites do grid, por exemplo, um espaço de 5 por 5. Memória. Uma melhoria seria adicionar um estado interno ao robô, onde ele se lembre das posições já limpas, otimizando seu caminho e evitando áreas limpas. Ambientes mais complexos. Em vez de um espaço vazio, você poderia criar um ambiente com obstáculos, por exemplo, móveis, e fazer o robô desviar deles enquanto limpa. Explorando ferramentas modernas de automação e agentes. Nos últimos anos, ferramentas de automação como N8N, Notion, Make, Zapier, entre outras, têm se tornado extremamente populares devido à sua capacidade de simplificar e automatizar processos complexos. Essas plataformas permitem que empresas e desenvolvedores criem sistemas automatizados que não apenas respondem a eventos, mas também tomam decisões informadas e até mesmo planejam ações futuras com base em dados. Comportamentos muito semelhantes aos agentes reativos, deliberativos e híbridos que discutimos hoje. Por exemplo, com o N8N, você pode criar fluxos de trabalho que reagem automaticamente a novos dados, semelhante ao funcionamento de um agente reativo. Ao incorporar múltiplas etapas e decisões condicionais nesses fluxos, você está, na verdade, construindo um agente deliberativo capaz de planejar e executar ações baseadas em regras e informações pré-estabelecidas. À medida que avançamos nesse curso, exploraremos como essas ferramentas modernas podem ser aplicadas para desenvolver soluções de automação poderosas e personalizadas. Veremos como os conceitos teóricos dos agentes que estudamos podem ser materializados na criação de sistemas automatizados que, de fato, funcionam como agentes digitais. Conclusão. Nessa aula, vimos como um agente reativo, como o robô aspirador, pode funcionar. No entanto, podemos notar que esse robô é, de certa forma, burro. Ele se move aleatoriamente sem qualquer noção de onde já esteve ou para onde deve ir, e sua detecção de sujeira é basicamente uma questão de sorte. Esse tipo de agente é eficiente apenas em ambientes muito simples ou previsíveis. Na próxima aula, vamos dar um passo à frente e explorar um tipo de agente mais elaborado. Não perca, fique atento, porque o que vem pela frente vai transformar a maneira como você pensa automação e inteligência artificial coletiva. Agora vamos rodar o código de novo. Eu vou abrir o código do robô aspirador no VS Code só para a gente rodar e encerrar a aula, tá? Então vamos rodar aqui o código. Eu vou colocar aqui, já coloquei aliás aqui, ó, 20 em vez de 10, ele vai executar 20 ações. Vou dar aqui um Python robot vacuum cleaner.py, e aí? Ó, posição 00, né, ele limpa, indica a posição, limpa, até aqui ele não saiu da posição 0, depois ele foi para a posição 0 e menos 1, 0 em x, menos 1 em y, e aí limpou, aí indicou a posição atual, aí já foi para a posição 1 em x menos 1 em y, não fez nada, foi para 1 e menos 2 também não fez nada, depois na 2 e menos 2, aí ele limpou e por aí foi. E tá a saída completa aí.
Eu vou ficando por aqui. Se tiverem curtido ou curtirem no geral os conteúdos do Código Fluente, divulguem nas redes sociais de vocês aqui os conteúdos, compartilhem. Surgiram novos tutoriais, sigam o Código Fluente nas redes sociais, sigam também a Scarlett Finch nas redes sociais dela. Aqui Pix para doações, lá embaixo tem esse link aqui para doações. É isso, a gente se vê na próxima.